essa minha redação. Ai, Professor, professor, eu tô com a medo da redação vai dar 4 pontos, é? Sim. Eu Tá tô com bom. medo da minha redação por causa que eu mudei a estrutura dela, né? Eu não fiz padrão como eu sempre faço, eu tentei mudar dessa vez, aí eu não sei se fiz. Olha lá. Então, a gente já segue para o próximo, a próxima orientação. Ó, colocar propostas de intervenção. Gente, isso eu vi muito. Colocar propostas de intervenção da problemática logo na introdução. Ei, aluno, tu não pode resolver logo o problema na introdução. Então, olha esse exemplo aí. O trânsito hoje é muito obscuro e constantemente, a cada dia, pessoas morrem. Sabemos que para minimizar os governantes, tem que tomar uma providência rápida. Ei, quando o aluno ele coloca assim, lá na introdução, por que os governantes devem minimizar, né, e tomar providência rápida para o excesso, para eliminar o excesso de pessoas que irá a iniciar. Em primeira análise, observem, ele finalizou, ele concluiu a ideia na introdução e iniciou o desenvolvimento super rápido, totalmente desconexo. Ele não pode aplicar proposta de intervenção na introdução. Ele não pode aplicar proposta de intervenção no desenvolvimento. Existe um parágrafo somente para propostas de intervenção. Então, é nesse parágrafo de propostas de intervenção é que você, aluno, vai aplicar o agente, a ação, o modo e o meio, o efeito e o detalhamento, se caso for necessário. Então, são 5 elementos que são exigidos pela proposta de intervenção, para que você possa solucionar, né, a problemática ou aplicar uma ideia importante quando o tema ele for positivo. Então, conclusão é um parágrafo único para que você apresente a proposta de intervenção. Nada de apresentar a proposta de intervenção na introdução. Nada de apresentar a proposta de intervenção no desenvolvimento. Faça o processo argumentativo. Introdução. Apresente o tema de uma forma expositiva e aplique o seu ponto de vista através das teses. E o desenvolvimento, você vai expor sua argumentação. E no teu último parágrafo, aí vem, então, a chamada proposta de intervenção. Então, muito cuidado quando colocarem a proposta de intervenção. Se for um corretor escroto, ele vai riscar, né, a tua introdução e vai dizer assim, parágrafo com cara de conclusão. E aí, tu fica sem pontuação aí em 3 competências básicas. Muito cuidado quando acrescentar. Alguma pergunta? Nenhuma? Professor, qual foi a redação que você gostou, que estava menos mal? Meu Deus. Redação que eu gostei? Mas Tava menos pior. O maior erro que tinha? Ainda falta coisa de 3 redações, por isso que eu não posso dizer qual eu gostei. Professor, mas qual era o maior erro que tinha nas redações? Os maiores erros que teve na redação. É. E todos esses que eu estou falando aí para vocês foram erros que eu encontrei na redação de vocês. Meu Deus. Certo? Detona a gente, né? Oi? Aí o tio acaba com a gente. Olha lá, gente. Próximo fato que não pode acontecer. Olha lá. Em um tema questionativo, iniciar o parágrafo de introdução como se estivesse respondendo uma pergunta. Vamos supor, gente, o tema de vocês é o valor da educação nas transformações sociais no Brasil. Aí, tu iniciar. A educação, o responsável pela transformação da educação é o governo. Ei, cara, ei! Não pode fazer isso. Tu tá respondendo logo, tu tá como se estivesse respondendo uma pergunta. Não é uma pergunta, é um texto argumentativo. Então, tu precisa expor. Tu precisa aplicar a tua tese. Então, se tu responde uma pergunta, tu tá fechando logo a tua ideia do que tu vai expor durante todo, né, o texto.
Então, quando a tua cliente responde essa pergunta, né, tu vai deixar a tua introdução fajuta, tu vai deixar a tua redação podre. Ei, vou repetir, podre. Então, não se responde a pergunta do tema na introdução. Questione, faça a exposição da ideia, aplique seu ponto de vista, desenvolva esse seu questionamento. Olha lá o exemplo. Os responsáveis pelos incidentes de guerra no trânsito brasileiro são, né, né, os motocicletas, entre outros. Então, tu está respondendo a pergunta. Nada de responder pergunta, aluno. Nada. Para com a tua loucura. Não responde pergunta na introdução. Tu precisa apresentar uma ideia expositiva para depois tu argumentar. Então, muito cuidado. Próxima ideia. Uso de termos próximos e sinônimos, olha lá. Tanto de ideia redundante. Gente, existem termos que não podem ser usados mais na prova Enem, como hoje em pleno século XXI. Gente, o que é isso? Isso é redundância. Observem, hoje em pleno século XXI, nós já estamos em pleno século XXI. Por que aplicar hoje? Nada a ver. Hoje, em pleno século XX, já estamos no século XXI. Então, quando tu acrescenta hoje, está bagunçando, está aplicando essa ideia de redundância no teu texto. Eliminem isso. Ou é em pleno século XXI. Hoje, a maioria das pessoas tratam seus automóveis. Então, nada de utilizar hoje em pleno século XXI. Ou repetir, né? Hoje, em pleno século XXI, a maioria das pessoas tratam seus automóveis. Hoje, nos dias atuais, ou seja, o que modificou só foi uma modificação dos dias atuais em pleno século XXI. Não houve essa ligação. Professora Elber, Oi. esse exemplo é como se usasse em grande maioria ou algo assim? Isso, em grande maioria. Observem, em grande maioria. Se o termo maioria já se refere a uma grande escala, por que apresentar o grande? O certo é Entendi. maioria. É a mesma coisa que Então- falar, tipo, mortes fatais. Não precisa falar mortes fatais, por causa que, tipo, uma morte, ela já é fatal, né? Então, não faz Morte. sentido. Pronto, aplicou. E isso faz o aluno perder muita pontuação quando ele faz isso, não tem na redação. Mas, por exemplo, a gente pode colocar só em pleno século XXI ou não pode colocar nada? Sim, em pleno século XXI. É uma É outra assim que eu história. coloco, em Só pleno não, século só não XXI. pode colocar hoje. É esse hoje aí de vocês que não pode. Ou coloca, Tá, então tipo, pode ser em pleno decênio do século XXI ou em pleno século XXI. ou pode Isso. colocar na Ah, atualidade. mas isso aí todo mundo deveria saber. Porque se Ou falar na atualidade também. Vocês podem acrescentar na atualidade. Ah, tá. Aí, Eu faço gente, vocês devem... Vou até aproveitar esse momento que esses termos que vocês não podem utilizar, e aí a gente acrescenta termos conectivos que vocês não podem usar na redação de vocês. Vou até colocar aqui, ó. Conectivos, tá ok? Conectivos que não podem ser usados na redação. Usados na redação dissertativa, argumentativa. Que não podem ser utilizados conectivos que não podem ser usados na redação dissertativa argumentativa. O primeiro elemento que não pode ser utilizado é o de fato. Vocês não podem utilizar de fato mais na redação Enem. Tá ok? Pode colocar fatores, né? Sim, fatores. Porque a ideia do de fato, ele apresenta uma ideia de retomada. Então, lá no manual do corretor Enem, eles proibiram, quando apareceu de fato, o corretor deve eliminar o de fato e deixar com a redação normal. Por quê, gente?
O de fato, ele é um termo que vai deixar, que traz a ideia de realmente, que existe. Então, é um termo que vai apresentar aí que tem uma função mais de predicar e não de retomar a ideia. Então, vai deixar a tua redação, né, com o fato de predicação e não de retomar a ideia. Então, tomar bastante cuidado. Não se pode utilizar o de fato. Vou até acrescentar aqui. Tá ok? Não será aceito como elemento coesivo, pois sua função é mais predicar o elemento do que retomá-lo. Certo? Então, o de fato, vocês não podem mais utilizar o de fato. Ah, ficou tudo preto. Certo? Outro elemento coesivo que vocês não podem utilizar. Cada vez mais. Cada vez mais. Não se pode utilizar mais na redação Enem ou na redação dissertativa segundo o Enem, o cada vez mais. Por que, professor, não se pode apresentar a ideia de cada vez mais? É a mesma coisa. Não será aceito como elemento coesivo, pois, em vista da sua função de modalizador, né, de um referente ou ação, e não como um articulador. Então, ele está sendo elemento coesivo de articulação e não modalizando. Então, o que acontece? O cada vez mais, ele traz a ideia, né, de crescentemente. De crescentemente. Ou seja, ele pode ser substituído pelo advérbio muito. Né? Ele pode ser substituído pelo advérbio muito. Pode ser substituído por crescentemente também, né? Tipo, tem alguns casos que a gente usa essa palavra. Então, aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar 2 exemplos aqui. Ó. O acesso ao cinema está cada vez mais difícil. Observem, apareceu o quê? Cada vez mais. Observem que esse cada vez mais, ele está como modalizador. O Enem não permite mais que você utilize ele como modalizador. Ele deve vir como uma ideia de articulação. Então, não se pode utilizar o cada vez mais. O que é que vocês deverão utilizar? Né? Crescentemente ou muito. Então, olha o exemplo. Olha o exemplo que vocês podem utilizar. Ó. O acesso ao cinema está muito difícil. Professor, Oi? pode usar continuamente. Continuamente também. Pode utilizar. Professor? Oi. Então pode ser qualquer sinônimo, mesmo não sendo... Tipo, pode ser qualquer sinônimo, menos cada vez mais. Isso, pode ser qualquer sinônimo, menos cada vez mais. Ok, gente? Mas eles tiraram essas coisas, tipo, de fato, cada vez mais, para não colocar na redação? Como é? Tiraram esse ano essas palavras para não poder colocar. Tiraram esse ano. Esse ano, no novo edital do Enem, saiu essas palavras. E isso aqui só está no material do corretor. Então, os alunos desconhecem esse termo. O Enem, ele é muito sacana. Percebi, né? Meu Deus. Professor, Oi. que é continuamente também, né? Como é, Thomas?
Frequentemente. Eu não tô ouvindo, tá muito baixo o teu áudio. Frequentemente. Também. Continuamente também. Próximo elemento Não, frequentemente. Frequentemente. frequentemente, É. pode também. Vamos lá, próximo elemento coesivo que não se pode utilizar. Debalde. Não se pode utilizar mais o debalde, tá ok? O debalde é a mesma ideia, tá ok? É a mesma ideia de que sem resultado, tá? Sem resultado, inutilmente, inutilmente, tá ok? A mesma coisa aqui, em vão. Então, não se pode utilizar mais o debalde, tá ok? Não se pode mais utilizar o debalde. Então, aí vocês têm conectivos que vocês não podem utilizar. De fato, cada vez mais, debalde. O outro elemento coesivo também que vocês não podem utilizar. A priori e a posteriori. Vocês não podem mais utilizar na redação de vocês. A priori, a posteriori. Não se pode, tá ok? Por que não se pode, né? Porque por eles desempenharem uma função adverbial dentro da redação de vocês, né? Elas estão se ligando com o modo de localizado em relação à visão que o texto vai apresentar. Então, na redação Enem, segundo o Enem, elas vão ser consideradas, né, inadequações textuais. Então, não se pode utilizar a priori e a posteriori. Tá ok? Portanto, quando forem empregadas as respectivas palavras como em primeiro lugar, em segundo lugar, ou primeiramente, ou posteriormente, não serão aceitas como elemento coesivo, nem consideradas inadequações. Ou seja, elas não vão ser consideradas inadequações e nem consideradas como elementos coesivos. Então, muito cuidado quando utilizar a priori e a posteriori. Então não vai poder usar primeiramente essas palavras? Primeiramente, tu pode utilizar o primeiramente, mas ele não é considerado como elemento coesivo. Então, não pode começar a tua redação assim. Primeiramente, observa-se nunca. Tu pode utilizar assim. Em primeira análise, é diferente. Mas, primeiramente, ele é causado como uma inadequação. Eu não ensino nem essa cana, viu? Que bosta. Certo? Então, deixa eu colocar aqui. Primeiramente, posteriormente, né, não serão aceitas como elementos coesivos. Nem consideradas inadequações. Certo? Vamos lá para o próximo. Próximo elemento coesivo que não se pode utilizar, tá? Durante a... Não se pode mais utilizar o... Olha lá, gente. Durante a... Desde a... E até a. Não se pode utilizar esses termos, tá? Porque eles exprimem uma ideia de duração, de permanência.
Então, deve ser o mais objetivo que possível. Então, ao invés de tu utilizar desde a, você tem que apresentar o dado concreto, e não desde a, mas assim, se eu falo durante a Idade Média, não, eu vou ter que falar na Idade Média. Não apresentar o durante, porque o durante vai expressar uma ideia de permanência de algo, né, num tempo determinado. Então, não se pode utilizar isso, certo? Outro elemento coesivo que vocês não podem utilizar. Ó, antigamente e atualmente. Antigamente e atualmente. Não se podem utilizar mais, antigamente e atualmente. Tá ok? Porque são consideradas expressões, segundo, né, o Enem, são expressões consideradas meramente de uma forma deítico, né, que são textos que apresentam uma ideia geográfica. Então, o Enem não permite trazer isso, tá ok? Deixa eu ver alguma coisa que o Enem também não permite. Né? Outro exemplo também que não vai ser permitido ser utilizado no Enem, termos como na Grécia Antiga. Não vai poder usar atualmente, mas a Não. gente vai usar. Na Grécia Antiga, na Revolução Industrial. Hoje em dia, não se pode mais utilizar essas expressões. Ok, gente? Mas por quê? Olha lá, o que é que o Enem diz em relação a essas expressões? Ele diz assim, o emprego de expressões como antigamente e nos dias atuais é considerado meramente deítico. O que é deítico? Inadequada. Articulando o texto com sua exterioridade, ou seja, geográfica e temporal, e menos com os argumentos no interior do próprio texto, ou seja, ele não se foca com os argumentos do texto, mas são palavras que focam com o seu aspecto geográfico, com o seu aspecto histórico. E aí ele diz assim, portanto, para fins de avaliação, tais expressões não serão aceitas como operadores argumentativos. Entende-se que o participante demonstra maior domínio da construção da coesão ao empregar, por exemplo. Antigamente, os homens costumavam, e no parágrafo seguinte ele retoma o primeiro, articulando o argumentativo. Por outro lado, hoje em dia as pessoas, ou ainda de modo semelhante, atualmente as pessoas. Nesses dois últimos casos, a presença de um operador argumentativo, por outro lado, e de modo semelhante, torna-se explícita a articulação entre interparágrafos. Então, aí o Enem diz isso sobre antigamente e atualmente. Ok? Agora nós vamos... Então, se a gente não pode usar, tipo, antigamente, atualmente, na Grécia Antiga e tarará. É isso aí que eu ia perguntar. Vocês podem apresentar a ideia concreta. Por exemplo, né? Em vista já se falava na Revolução Industrial sobre a busca de direitos. Né? Já se comentava na Grécia Antiga sobre a busca e valorização do belo. Você então, pode escrever. Como? Então tem que escrever uma coisa antes na Grécia Antiga para ter mais coesão. Para ter mais coesão. Você pode escrever aí esse exemplo que o senhor deu agora? Que a gente vai para o intervalo, e assim, quando a gente voltar do intervalo, eu vou dar continuidade, ok? 15 minutos de intervalo, a gente volta 9h45, ok? Ok. Isso é sério? Hã? Isso é sério? Sim. Intervalo, é? 9h45 a gente retorna. Gente... O lanche vai vir de delivery, vai? Se acabem comendo o que vocês têm na casa de vocês. Eu vou ficar vendo The Umbrella Academy. Quando eu espero isso sim. Vou dormir. Ok? 9h45 a gente retorna.
Tchau.